Olá, pessoal do segundo ano. Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos agora falando sobre razões trigonométricas, tá bom? Vamos ver situações em que a gente precisa usar o seno, o cosseno ou a tangente, tá bom, pessoal? Então, assistam a videoaula aí para relembrar o que é as razões trigonométricas, né? O que é cada uma dessas frações, né? O seno a gente sabe que é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente são os catetos, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, vou fazer aqui 3 exemplos para vocês verem qual é a necessidade de se usar o seno, o cosseno ou a tangente, tá bom? Então, vamos precisar relembrar aí os ângulos notáveis, caso não venha na questão. Então, a gente precisa conhecer o seno de 30, o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e de 60, tá bom? Só relembrando aí a tabelinha, mas comumente vem na questão. Se for um ângulo diferente desse aí, for um ângulo de 55 graus, vem dizendo na questão o seno, o cosseno e a tangente, tá bom? Então, bora lá. O primeiro exemplo, temos aí um avião decola de um aeroporto formando um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura abaixo. Para atingir a altitude de 10 quilômetros, qual é a distância que esse avião deverá percorrer? Tá bom? Então, ó, a pergunta é qual é a distância, né, que esse avião deverá percorrer. Então, a gente chama logo esse D aí de X, tá? Vamos perceber aqui que a gente tem, olhando para o ângulo de 30 graus, temos o cateto oposto a ele, né? É o lado que está na frente do 30, que é o 10 quilômetros, ó. Chamamos de X, temos aqui o 10, que é o cateto oposto, e temos o X aqui, que a gente quer descobrir, que é a hipotenusa, tá bom? A hipotenusa do triângulo retângulo. Então, temos cateto oposto e hipotenusa, portanto, usaremos o seno de 30, seno do ângulo de 30 graus. Então, lembrando lá na tabela, o seno do ângulo de 30 graus, ele é 1 sobre 2. E, pela razão trigonométrica de seno, é cateto oposto pela hipotenusa, tá bom? Então, o cateto oposto não é 10, o seno de 30 não é 1 sobre 2, lá pela tabela. Então, substituindo aqui, temos a hipotenusa x, que é o que a gente quer descobrir, que é a distância, tá? Fazemos aí o meios pelos extremos, x vai ser igual a 2 vezes 10, x igual a 20, letra B, tá bom? Então, esse era um exemplo que envolvia o ângulo de 30, deu o cateto oposto e pedia a hipotenusa, né, que é a distância D. Então, eu preciso reconhecer a utilização de uma das razões trigonométricas. Como eu tinha cateto oposto pela hipotenusa, eu usei o seno, tá bom? Próximo exemplo. Para dar rigidez a um portão retangular, foi colocada uma trave de 3 metros de comprimento e que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, como mostra a figura abaixo. Então, quanto mede a largura desse portão, pessoal? Então, ó, temos um ângulo de 60, a largura é o que a gente quer descobrir, eu chamo de x. O 3 metros vai ser a hipotenusa, ó, pessoal. Então, temos aí, olhando para o 60, temos o cateto adjacente a ele, que é o x, e a hipotenusa, que é 3. Então, se temos cateto adjacente e hipotenusa, então precisamos usar o cosseno, tá bom? Então, usaremos o cosseno de 60. Cosseno de 60 pela tabelinha aqui que veio na questão, ó, é 1 sobre 2. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente aí vai ser essa largura x e a hipotenusa é 3, que é o maior lado do triângulo retângulo, tá bom? Então, substituímos 1 sobre 2 é igual a x sobre 3. Então, 1 sobre 2 é o cosseno de 60, o cateto adjacente é x e a hipotenusa, o h, é 3. Fazendo os meios pelos extremos agora, temos aí 3 igual a 2x, ou 2x igual a 3. X vai ser igual a 3 sobre 2, que dá 1,5, né? 1,5, letra A. Tá bom, pessoal? Então, é só questão de identificar qual das razões vai ser necessário utilizar através do que veio na figura, dos dados que veio, dos catetos que vieram e da hipotenusa. Então, eu descobri que eu precisava usar o cosseno, basta olhar na tabelinha o valor dele e fazer os meios pelos extremos aí na equação fracionária, tá bom? Próximo exemplo, João posicionou um binóculo na posição P, a 1,5 do solo, para observar o ninho de um pássaro na copa de uma árvore. Veja essa representação na figura abaixo.
Em relação ao solo, esse ninho encontra-se a uma altura H de medida igual a. Então, pessoal, temos aí, ó, o João, ele está a 1,5 m do solo. Então, temos que considerar isso aí na parte final da questão, tá? A altura aí do binóculo até o chão. Então, temos 3 metros, que é de onde ele está, né? A árvore. A distância do João à árvore é 3 metros. E então, o ângulo é de 45, então bora lá. Esse x vai ser esse pedacinho do cateto oposto. Temos o cateto adjacente ao 45 e o cateto oposto, tá bom? Que é 3 e x. Então, se eu tenho os dois catetos, temos cateto oposto e cateto adjacente, usaremos a tangente de 45, tá bom? Se eu tenho os dois catetos, uso a tangente. Tangente de 45 vai ser igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? Que é x sobre 3. Então, a tangente de 45 é 1. Lá naquela tabelinha a gente vê lá. Tangente de 45 é 1. Se não vier na questão, eu tenho que lembrar, tá bom? Fazendo meios pelos extremos aí, x igual a 3. Mas essa não é a resposta. A pergunta é em relação à altura. Então, eu só encontrei esse pedacinho de x, tá? A altura, eu preciso ainda lembrar que o João tá a 1,5 m do chão, do binóculo, tá? Então, 3 mais 1,5, que era a distância do João ao solo, né, do binóculo. Então, deu 4,5. Agora sim temos a resposta, letra B, tá bom? Então, ainda temos que ter um pouquinho de atenção para o final da questão, caso tenha essa altura a mais, né, com relação ao observador, tá bom? Então, pessoal, ó, como foi a avaliação do SAEP? Espero que tenham feito um ótimo resultado, tá bom? Trabalhamos bastante para fazer essa avaliação envolvendo os escritores. Eu peço um pouquinho de atenção quando fizerem provas como essa, tá bom? Provas externas, a gente tem que dar um pouco mais de atenção para as questões, pois elas são fáceis. Então, vamos enviar essa atividade 2, né, para o meu WhatsApp. Acompanhe os exemplos e as correções para facilitar. E os prazos são semanais. Bons estudos e até a próxima aula.